na infância, na adolescência e no idoso? Quais as diferenças dos desafios que a gente vai encontrar e quais as similaridades? Tem muita similaridade também. Então, gente, hoje a gente vai falar desses desafios, né, que tem no tratamento tanto na infância, na adolescência e no idoso. Na verdade, são os maiores, né, grupos de risco que a gente tem. Mas a psicologia, ela já mostra pra gente possibilidades de trabalhar com essas demandas na depressão. E, infelizmente, gente, a depressão é uma demanda muito democrática, vai aí, né, afetar as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos, não tem faixa etária para ela, né, tem faixa de risco, né? Adolescência, então, nem se fale. A similaridade, gente, tem a ver com um seguinte ponto. Essas 3 fases são 3 fases, né, que normalmente precisam de colaboração da família. Normalmente por quê? Porque eu tô falando do idoso depende, né? Depende da idade, depende do nível de dependência que esse idoso tenha, né? Então, é a dependência do familiar. Então, isso é uma complexidade pro psicólogo? Claro que é, gente. A gente não está atendendo só o nosso paciente. Tem ali o feedback que a gente precisa dar para essa família, que é a família que paga a consulta. E no caso da criança e adolescente, eles são, né, têm menor de idade, eles precisam, né, é lei, eles precisam estar ali amparados pelos pais, é claro. Então, a similaridade dos 3 é essa. Outra similaridade que tem nessas 3 fases é o próprio sintoma, né? Os sintomas da depressão. A depressão é um transtorno mental. Então, sim, eles 3, né? A fase da adolescência, criança e idoso, eles vão ter as mesmas características diagnósticas de base da depressão. Porém, existem algumas diferenças, começando pelo diagnóstico. No caso da criança, algumas características interessantes que você enxerga nas crianças e muitas vezes você não enxerga em outras fases da vida, que é realmente a birra, a irritabilidade, que em muitos casos, e na maioria dos casos, tem a ver com sofrimento, né? A gente tem a tendência de rapidamente classificar, né, de uma forma julgadora, essa birra, essa irritabilidade, essa grosseria às vezes da criança, a criança que não quer nada, que não aceita nada, que tá sempre, sabe, mal-humorada e às vezes tá bem só quando tá sozinha, né? Aí a gente meio que classifica essa criança mimada, que criança chata, que criança, né? Muitas vezes isso aí é sintoma de sofrimento, né? Mesmo quando não é sintoma de sofrimento, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de achar a criança chata, né? A criança, sim, ela pode estar emitindo um comportamento ali que perturba o ambiente, é chatinho, mas a gente não pode deixar de lembrar, como psicólogo, que a criança está em fase de desenvolvimento e ela é uma esponjinha que suga, né, o ambiente, que suga as oportunidades. E aí a gente tem que entender, inclusive a terapia comportamental, ela explica muito bem isso, né? A análise comportamental sobre a questão da criança, do aprendizado, né? O que a criança está aprendendo nesse ambiente, né? Com os pais, a forma como ela vai se comportar, é a forma como ela entende a possibilidade de conseguir coisas, né? Ou seja, mesmo quando ela não está em depressão, essas birras, né, precisam estar entendidas a nível de comportamento operante, né? Então a gente tem que entender ali o que pode estar acontecendo nesse caso, né? Então, com quem é que a gente vai precisar atuar? É com a família. Com a forma como essa família está induzindo a criança a agir de uma certa forma ou de outra. A forma como a família não está conseguindo lidar com o sofrimento e com as necessidades dessa criança, né? Então, é uma especificidade que tem nos 3, mas na criança a gente nota principalmente, claro, por todos os sintomas, né, de rebaixamento de humor e tudo mais, mas as birras, a irritabilidade é algo muito comum. Inclusive, no caso da depressão em criança, a gente tem um transtorno depressivo específico que pode ser. Nem sempre a criança desenvolve o transtorno depressivo maior, que é a depressão clássica, digamos assim. Ela muitas vezes ela desenvolve o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse transtorno, ela tem muito comorbidade com TOD, com autismo muitas vezes, né? Ou seja, então é pra gente prestar atenção que esse transtorno específico da infância, na adolescência também, até os 12 anos principalmente. Até os 17 a gente até pode enxergar esse transtorno, mas é menos comum, né? Até os 12 anos é mais comum a gente observar o transtorno disruptivo. Agora, no caso da adolescência, tem uma especificidade também dessa idade. A especificidade da busca de identidade, que muitas vezes é vista como problema, como doença, como
né, uma coisa que incomoda, que é ruim, mas na verdade não é. O adolescente, ele tem esse tom, às vezes, até um pouco mais arrogante, né? Parece que sabe de tudo, parece que tá sempre assim um pouco mais arredio, ele começa a se afastar um pouco, e tudo que a família faz é uma coisa meio feia, meio chata, né? Os pais não sabem de nada, né? É uma coisa bem chatinha, né, do adolescente. Né? Mas se a gente parar para pensar, se a gente foi adolescente clássico, né? Porque tem os adolescentes que destoam aí. A psicologia vai falar muito desse adolescente bonzinho que não faz nada, que, né? O que será ele dali da fase adulta se ele não buscou essa identidade na adolescência? Porque esses comportamentos são comportamentos, digamos, normais, né? Essa palavra é chata na psicologia, mas, digamos, são comportamentos naturais dessa fase. E muitas vezes essa fase, por ter esse tipo de comportamento de adequação, de busca de identidade, de desenvolvimento, sabe, é um processo de mudança muito grande no adolescente, tanto psíquica, física, né? Ou seja, emocional, social também, né? Muita mudança. O adolescente realmente ele entra numa certa crise, né? A crise da adolescência. Só que esses comportamentos são importantes para a adaptação dessa adolescente à fase adulta no futuro. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o diagnóstico também na adolescência, né? A adolescência é um grupo de muito de risco na depressão mesmo, mas muitas vezes ele está só passando por um período de adaptação dessa fase, um período de construção dessa fase. Então é muito importante que a gente entenda quais são esses períodos, né? Então, e quais são as características dessa fase também. Tem fases, assim, bem específicas da adolescência, né? Até um período de melancolia também na adolescência, né? Um período, assim, de depressão, de isolamento, que o adolescente, às vezes, está com raiva, né? Uma raiva das coisas e não sabe direito o que é, né? Então, é uma busca mesmo, né? Essa coisa do fã de ficar viciada. Minha filha era K-pop. Eu lembro que minha filha, ela só falava de K-pop, de banda coreana, era EXO, era Super Junior na época, ou seja, tinha umas bandas aí que ela gostava, e eu conheço todas as músicas, porque eu tive que entrar um pouco nesse mundo dela, né? E aí é uma fase dessa busca mesmo, né? Ela se distancia um pouco daquela imagem perfeita dos pais que a criança tem, né? As crianças olham os pais mais como os heróis, né? Os pais sabem tudo. A criança tem uma dependência muito grande dos pais. O adolescente, ele precisa sair dessa dependência. Ele precisa, porque ele tá virando adulto. Ele precisa ser independente. Para isso, aí entra nessa fase de ajuste, né? Então ele precisa buscar outra referência, né? Então ele começa a pensar mais racionalmente sobre as coisas, ter uma percepção mais abstrata, e ele começa a ver, opa, meu pai e minha mãe tá incoerente nisso aí. Meu pai e minha mãe não é tão legal como eu imaginava. Meu pai e minha mãe erra pra caramba. Meu pai e minha mãe não sabe de tanta coisa assim não. Acho que eu sei mais que eles. Eles começam a ver realmente a realidade da gente, né? Que a gente é uma pessoa imperfeita, né? Começa a ver a realidade dos pais. Isso é muito incômodo pros pais. E quando a gente lida com isso no consultório, né? Que muitas vezes os pais não lidam bem, e aí o filho começa a definhar, porque ele começa a ser, muitas vezes a gente viu lá os pais autoritários, né? Eles começam a ficar com muitos medos do filho sair do eixo, e eles começam a pressionar demais. Os filhos não podem experimentar, não pode, né? Nada, né? Então os filhos começam a deprimir. Então eles começam num processo, né, de falta de aceitação, falta de autoestima, né? E os pais colaboram muito, infelizmente, para isso. Então, gente, voltando aqui para a parte dos idosos, vamos pensar aqui nas especificidades que tem no idoso. Gente, uma palavra muito séria nessa fase. Infelizmente, luto. Ou fase para vivenciar luto, hein? Não só luto, né, das pessoas da sua época, dos seus amigos, dos seus familiares, seus irmãos, seus pais, né? Ou seja, é uma fase onde as pessoas vão falecendo, né? É uma natureza nossa, do ser humano, né? Agora, imagina agora a gente no Covid. Meu Deus do céu, tanto de idoso que faleceu, né? De Covid, né? Poderia estar vivo aí até hoje, mas infelizmente. Agora, não só luto disso, gente. Luto da juventude. Luto do emprego, né? Porque às vezes entrou numa fase de aposentadoria. Isso é uma fase muito difícil, principalmente para os homens nessa fase. A nossa sociedade capitalista, ela tem uma coisa muito de quase como descartar, né? Os idosos quase descartáveis. Só que esses idosos, você vê, né? Os asiáticos nesse ponto, eles são extremamente sábios, né? Porque a sabedoria dos idosos é algo muito valorizado na Ásia, né? Nos países asiáticos, né? Por quê? Porque realmente trazem sabedoria
muito interessantes, muito importantes, né, para a nossa vivência atual, né? Mas a nossa sociedade normalmente, ó, joga fora essa. É como se o jovem, tudo que tem de novo, isso é o que é e ponto, né? E o idoso, ele não consegue muitas vezes estar ali, é muita tecnologia, é muita coisa nova, que pra gente, né, que não é tão... A gente ainda é novo ainda, é tão difícil, né? É muitas vezes difícil pra muita gente. Imagina, né, pro idoso que tá ali numa fase mais, né, muito mais longa, né, muito mais difícil aí de entrar essas novidades, né? Então a gente vai ter ali muito processo de luto, que quando a família não entende o processo de luto, então isso é uma coisa para se trabalhar com os familiares de pessoas com depressão sobre os possíveis lutos que essa pessoa pode estar vivendo. Que tipo de luto pode estar presente ali? Luto de amizade, luto da própria vitalidade. São lutos, todo tipo de perda, né? A gente vivencia como um luto, né? Então, entender quais são as fases desse luto para que... Então, o que faz? Eu entendi as fases, eu sei quais são as fases do luto, né? Então, o que a gente faz com as fases do luto, né? A gente simplesmente deixa vivenciar. Como é deixar vivenciar? Ontem eu falei sobre acolhimento. Como é que é acolhimento? Porque eu já ouvi muito psicólogo falando, como é acolher? Né? Abraçar, fazer o quê? O que é acolher? Gente, acolher no senso comum é isso, né? Abraçar tudo. Na nossa área tem algumas ações específicas no acolhimento, né? Que a gente não entende muito bem. Não é abraçar, senta aqui no meu colo. Esse acolhimento é o acolhimento da mamãe e do papai, né? O nosso acolhimento não é assim. O nosso acolhimento é validação de demanda trazida, né? Então, quando a gente acolhe essa demanda trazida, o que é acolher? É legitimar. Então, muitas vezes o idoso, nessas fases da luto também, qualquer pessoa que estiver passando por luto, a gente precisa validar esse luto. Não querer que a pessoa simplesmente, acabou, gente, já foi, agora bola pra frente. Como assim, gente? É uma perda, uma ruptura dessa vida, né? Ou desse momento, ou de uma fase, ou de uma época, que a pessoa precisa elaborar isso. O primeiro passo para qualquer tipo de elaboração é o discurso. Então, sobre a questão do idoso, é muito importante que vocês ensinem, psicoeduquem mesmo essa família a deixar com que essa pessoa elabore. Faça esse acolhimento também. É uma escuta ativa. A escuta ativa é escutar sem julgamento, sem querer mudar a pessoa ou mudar o sentimento da pessoa. Não está no momento dela mudar. Ela só vai mudar o sentimento dela, não com um conselho. Isso aí, gente, para tudo com relação à depressão. Ninguém sai da depressão com um conselho. Não melhora, muito pelo contrário. Pesquisas mostram que isso piora num grau enorme. Por quê? Porque a pessoa não tem validação do que ela está sentindo. E para ela validar aquilo que ela está sentindo, ela precisa primeiro elaborar. Até para que ela possa mudar, ver a possibilidade que ela tem de mudança daquilo. Então, muito importante nessas fases, né? Na fase do idoso, a gente validar esses sentimentos, interpretando que tipo de luto podem estar presentes, né? Porque luto não é depressão, mas uma vivência de luto mal vivida, sem poder elaborar o luto, ela é um fator de risco muito alto para depressão. Na fase da adolescência, entender sobre as síndromes, digamos assim, da adolescência normal, né? O que é depressão, o que não é, e o que é síndrome mal vivida, mal interpretada, mal entendida. E os pais precisam de compreensão. A psicoeducação, gente, ela é necessária para nossa área. No caso das crianças, interpretar, primeiro, que as birras, a irritabilidade da criança pode estar ligada a sofrimento, né? Pode estar ligado à birra? Pode, mas pode estar ligado a sofrimento. Aí a gente já pensa no transtorno disruptivo da desregulação do humor. Vão lá no DSM-5 que tem as especificações dele, tá? E outra coisa com relação à criança é nunca julgar a criança. Orienta os pais. Os pais é que têm responsabilidade pelas atitudes das crianças. Essa criança é chata. Não. São os pais que estão fazendo essa criança se comportar assim. É sempre assim, gente, né? E é difícil, às vezes, o psicólogo ele acaba entrando no jogo dos pais, né? E os pais estão ali, principalmente, é o que a gente fala no nosso Depressão 360, né? E a gente tem a colaboração do nosso consultor de marketing também, de finanças, que ele fala sobre, e a gente não está conseguindo muitas vezes lidar com essas famílias também por falta de empoderamento financeiro, empoderamento profissional, não saber das nossas atribuições, as possibilidades que a gente tem, não entender onde alocar nossa abordagem, não se colocar como profissional da área da saúde, ou seja, são muitas coisas que a gente fala lá na aula 1 também. Então, isso também traz um desempoderamento para a gente psicoeducar, para a gente colocar limite nas sessões, colocar limite no processo terapêutico, né? Colocar responsabilidade em cada indivíduo desse processo. Então, gente, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.